Meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil, hoje, domingo, dia do Senhor. Infelizmente nós ainda não podemos nos reunir em culto solene. Pela manhã nós pudemos meditar a respeito da importância do ajuntamento solene, e essa importância ela é verificada em como o Senhor Deus, através de toda essa circunstância que nós temos atravessado, Ele não tem permitido que nós nos reunamos, e isso obviamente tem um propósito bom nas mãos do Senhor, que é o de nos fazer amar mais, de nos fazer desejar mais, e quando pudermos nos reunir, nos fazer mais zelosos para com o culto solene. Nós podemos nesse momento, irmãos, pensar a respeito de tantas ocasiões, de tantas vezes em que nós negligenciamos o culto, em que nós deixamos de atender à convocação do Senhor sem motivos razoáveis, sem motivos plausíveis. Então, o Senhor, Ele tem usado toda essa situação para nos fazer perceber a importância dos seus átrios, dos átrios do seu ajuntamento solene, do seu culto. E nosso coração ele se encontra desejoso de estar reunido. Como nós não podemos, e certo de que os irmãos estão em casa, se reunindo em família, adorando ao Senhor em família, nós vamos meditar na palavra do Senhor mais uma vez. E a exemplo do que eu fiz no domingo passado, eu gostaria de retornar ao Salmo 23, uma passagem já bastante conhecida, nossa inclusive, e pedir que os irmãos abram as suas Bíblias aí no Salmo 23. Hoje eu vou me concentrar na parte final do versículo 4. Domingo passado nós enfatizamos a parte inicial. Hoje eu vou ficar na parte final, na parte B, do verso 4 do Salmo 23. Peço que os irmãos abram lá as suas Bíblias para nós fazermos a leitura. Salmo 23, a palavra do Senhor diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Convido os irmãos para orarmos nesse momento. Vamos orar. Pai bendito, Deus santo, louvamos o teu nome por mais esta oportunidade. Louvamos o teu nome, ó Deus, por mais uma vez podermos nos alimentar da tua palavra e podermos assim refletir acerca do teu cuidado, do cuidado pastoral que o Senhor tem para com cada uma das tuas ovelhas. Agora, ó Pai amado, que estamos diante da tua palavra, pedimos que o Senhor abençoe a meditação, que o Senhor nos conduza, que o Senhor, ó Deus, ilumine a nossa mente, que o Senhor prepare o nosso coração para que ele receba a tua palavra da maneira devida. Em nome de Jesus, ó Pai amado, consola-nos, conforta-nos com a esperança do teu santo evangelho. Abençoe as famílias da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil que neste momento ouvem a tua palavra, que neste momento, ó Deus, se colocam diante do Senhor. É no nome de Cristo que nós te oramos, no nome de Cristo que nós te bendizemos hoje e eternamente. Amém. Meus irmãos, nós na semana passada observamos que não há metáfora mais apropriada para descrever o nosso relacionamento com o Senhor do que a metáfora pastor e ovelha. Não há ilustração melhor para descrever a nossa condição do que a metáfora da ovelha.
Isso porque uma ovelha, dada a sua constituição frágil, que a inclina a várias enfermidades, que a deixa indefesa diante de predadores, e dada a inclinação de uma ovelha à tolice, a sua facilidade para se desviar das veredas traçadas pelo seu pastor, a sua facilidade para ficar presa em arbustos, em espinheiros, necessitando de uma série de cuidados do seu pastor, então não há ilustração mais apropriada para nos descrever do que a ovelha. Nós somos assim, nós somos frágeis, nós somos tolos muitas vezes, nós nos desviamos facilmente, nós nos prendemos em arbustos, em espinheiros que nos sufocam, que nos ameaçam. Nós somos necessitados de uma série de cuidados da parte do Senhor, o nosso pastor. Então, nós somos exatamente assim. Nós necessitamos, como ovelhas, ser defendidos, porque ovelhas eventualmente são atacadas por cães, lobos, leões, e até mesmo elas caem nas mãos de ladrões. Ovelhas também precisam de disciplina. Elas necessitam de uma dieta saudável e rigorosa. Elas precisam de caminhadas diárias, ser tosquiadas periodicamente. Elas também precisam de cercas, limites bem definidos, para que elas sejam mantidas dentro do aprisco do seu pastor. Ovelhas também precisam ser contadas e examinadas diariamente, porque facilmente elas se perdem e rapidamente adoecem. Sarnas, carrapatos e doenças ficam escondidos por baixo de sua lã. Então, periodicamente, elas necessitam ser contadas e examinadas. Ovelhas também necessitam de direção e orientação. Elas precisam ser empurradas para a frente, trazidas de volta, levantadas, necessitam voltar atrás continuamente. E ovelhas também precisam de intimidade, de gentileza. Ovelhas precisam de ternura. Elas precisam de constante intimidade com o seu pastor. Elas se sentem seguras, meus irmãos, quando o pastor as traz para junto de si, quando ele recolhe algum cordeirinho junto ao seu seio. E nós, meus irmãos, nós bem sabemos que nós somos exatamente este tipo de animal. Nós somos exatamente como ovelhas. As necessidades delas são as nossas necessidades. Nós também precisamos ser defendidos, disciplinados, examinados, orientados. Nós também precisamos de intimidade para o bem das nossas vidas e o bem das nossas almas. É por essa razão que aqui no Salmo 23, nós encontramos a verdade de que todas essas necessidades que nós possuímos como ovelhas, elas são perfeitamente satisfeitas. Elas são plenamente satisfeitas em Jesus Cristo. E agora, nessa ocasião, nós chegamos à frase final. Uma pequenina frase aí do verso 4. A frase que encerra o versículo, que apesar de ser breve, apesar de ser pequena, ela contém inúmeros e preciosos ensinamentos para as nossas vidas acerca de como o Senhor Jesus Cristo cuida de cada um de nós, fazendo uso de dois instrumentos que Davi menciona. Veja aí no final do verso 4. Ele menciona o bordão e o cajado. Ele diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Mas para entendermos o sentido dessa afirmação, ou como a ovelha é consolada através desses instrumentos, vamos relembrar aquilo que aprendemos a respeito de todo o verso 4. O verso 4 ele vai dizer exatamente assim, observe. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Nós podemos relembrar a cena. Aqui nós temos a figura de uma ovelha. Ela está sendo conduzida pelo seu pastor através de um vale profundo, um vale frio, sombrio, aterrorizante. Ela é conduzida através de um vale chamado de o Vale da Sombra da Morte. Esse vale é extremamente ameaçador, pois ele abriga feras, ele abriga predadores terríveis.
Nesse vale existem sendas, veredas que terminam em morte. Existem espinheiros que podem prender e ferir as ovelhas. Há doenças em toda parte. Há as mais variadas ameaças à vida da frágil ovelha. Então, ela não teme porque o seu pastor, ela não tem medo porque o pastor da sua alma está ali junto dela. E em meio a todo esse cenário, meus irmãos, o pastor providencia conforto. Em meio a todo esse cenário ameaçador, o pastor providencia consolo para a alma da sua ovelha. João Calvino comenta esse verso 4 dizendo que necessidade teria ele dessa consolação, não fosse o fato de sentir-se inquieto e agitado pelo medo, exatamente como nós nos sentimos em muitas ocasiões. No presente momento, nós em muitas ocasiões nos sentimos agitados pelo medo, nós ficamos inquietos, nós ficamos temerosos, e é em face disso que, como uma ovelha, nós necessitamos do consolo, nós precisamos da consolação do nosso Senhor. É por isso que Davi vai dizer: eu não vou temer mal nenhum. O seu pastor está com ele. Isso não significa que Davi nunca teve medo. Ele teve medo. Existiram momentos em que ele ficou temeroso. Mas chegou um momento em que ali, naquele vale frio, sombrio, vale da sombra da morte, sentindo medo, ele finalmente percebeu a presença do seu pastor. E ele viu que o seu pastor trazia em suas mãos o seu cajado e o seu bordão. Então, olhando para o seu pastor, ele foi consolado. E a partir daí, era que essa ovelha não tinha mais o que temer. Meus irmãos, é dessa forma que o nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo, ele nos trata. É assim que ele trata e conforta o seu rebanho. Por esta razão é que nesta noite eu gostaria de olhar para o Salmo 23 e abordar a parte final do verso 4 a partir da seguinte doutrina: às ovelhas do Senhor não falta o divino consolo. No domingo passado, a nossa doutrina foi: às ovelhas do Senhor não falta a divina proteção. Agora, a nossa doutrina é: às ovelhas do Senhor não falta o divino consolo. Então observe aí no final do verso 4 e veja como o bordão do pastor, ele proporciona consolo à ovelha. Irmãos, na região de Israel e ali naquela região do antigo Oriente Próximo, o ofício de pastor de ovelhas, como ele é descrito na Bíblia, ele era realizado em meio a muitas dificuldades, em meio a muitos perigos. O pastor, conforme está escrito em Gênesis capítulo 31, verso 40, de dia o pastor andava consumido pelo calor, à noite pela geada, pelo frio extremo. A comida do pastor no antigo Oriente Próximo e também em Israel, ela consistia primariamente de pão, mel e frutas. Frequentemente o pastor precisava enfrentar ataques de feras. Ele precisava frequentemente enfrentar as bestas selvagens que ameaçavam a sua própria vida e a vida do seu rebanho. Quando você lembra da história de Davi, você recorda que ele mesmo teve de se defrontar com um urso e com um leão, em 1 Samuel capítulo 17, verso 34. Jacó é outro exemplo de pastor que brigou com feras e ladrões. Você pode ver isso aí, abra a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 39. Nessa passagem, Jacó diz o seguinte: nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano, da minha mão requerias, tanto o furtado de dia como de noite. Então, como um pastor de ovelhas, Jacó também teve de enfrentar feras e bestas em muitas ocasiões. Para que um pastor pudesse enfrentar essas dificuldades, ele era equipado de uma maneira muito peculiar. A sandália do pastor era de couro,
Ele possuía um manto sem mangas, um manto feito de lã, uma túnica e um lenço amarrado à cabeça. Quando ele saía para longe com o seu rebanho, ele levava o mínimo de equipamento. Ele levava uma bolsa amarrada ao seu quadril. Nessa bolsa havia uma funda, uma faca, havia o mínimo de comida e de água. Ele também levava um longo gancho de madeira. Esse gancho de madeira servia para que ele puxasse as ovelhas que porventura caíssem no rio ou que caíssem em algum barranco. Ele levava também um taco de madeira como instrumento de defesa e de proteção. O pastor de ovelhas em Israel, irmãos, ele também carregava uma vara ou cajado. Mesmo nos dias de hoje, se você tiver a oportunidade de visitar a região ali da Palestina, você verá pastores usando esse tipo de instrumento. É um costume antigo que cada pastorzinho, desde a primeira vez em que começa a cuidar do rebanho do seu pai, tem um orgulho todo especial em selecionar um cajado adequado ao seu tamanho e à sua força. Então esse pequeno pastor, ele vai ao mato, ele escolhe o arbusto, ele o arranca, ele apara, corta a faca com grande cuidado e paciência. Quando ele termina de preparar, ele vai então aprender a usar aquele bordão, a atirá-lo com rapidez e precisão. E à medida que o pastorzinho cresce, o bordão se torna a sua principal arma de defesa. A defesa tanto dele mesmo, como também a defesa das suas ovelhas. Durante o dia, queridos irmãos, o bordão ele ficava preso ao cinto, perto do seu braço. E à noite, quando o pastor ficava vigiando o rebanho à porta do aprisco, ele ficava com o bordão em punho, pronto para defender o seu rebanho de todos os seus inimigos. Então, o que eu desejo que os irmãos entendam é que a primeira função do bordão é para dar às ovelhas o conforto e o consolo da proteção. O bordão era como uma extensão do braço do pastor. Ele funciona como um símbolo da força, do poder, da autoridade do pastor em qualquer situação mais séria, em qualquer situação mais complicada. Um exemplo disso é aquilo que aconteceu com Moisés, quando ele foi chamado pelo Senhor para libertar o povo de Israel da escravidão egípcia. Você deve lembrar que Moisés, ele tinha fugido do Egito e durante cerca de 40 anos Moisés pastoreou as ovelhas do seu sogro, um homem chamado Jetro, ali na cidade de Midian. Finalmente, quando o Senhor chama Moisés e ordena que ele vá até Faraó e ordene que o povo de Israel seja liberto, você vai ver que Moisés ele teme inicialmente. No começo ele fica com medo. Mas abra a sua Bíblia no livro de Êxodo e no capítulo 4 e você vai ver que ele diz o seguinte ao Senhor no verso 1: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. O Senhor então disse que a autoridade de Moisés seria demonstrada por meio do seu bordão. Moisés iria ao povo, Moisés diria ter sido chamado pelo Senhor, era possível que o povo não acreditasse nas suas palavras, e então Moisés demonstraria a sua divina autoridade através do seu bordão. Veja lá, Êxodo 4, do verso 2 ao verso 5, está escrito assim: Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O bordão, naquela ocasião, meus irmãos, seria um sinal da autoridade da palavra de Deus na boca de Moisés. O bordão de Moisés significava a autoridade de Deus. Moisés carregava consigo o poder convincente e o impacto irrefutável da expressão, assim diz o Senhor. Quando você
pensa em Jesus Cristo como o teu pastor, você também pode ver um bordão na mão de Cristo, que é a sua palavra. É pela sua palavra, meus irmãos, que Cristo nos defende. É pela sua palavra que Ele nos protege com o seu irresistível poder. Irmãos amados, como é glorioso quando nós, pela fé, contemplamos o Senhor Jesus Cristo chegando para nos defender com as armas do seu eterno poder, com a sua palavra para lutar contra a serpente que tenta envenenar, que tenta render a nossa alma. O Senhor nos defende do inimigo, Ele nos defende do inimigo de nossas almas pela sua palavra. E ali em Israel era costume que um pastor de ovelhas batesse com o seu bordão nos arbustos a fim de expulsar cobras, a fim de expulsar qualquer outro animal peçonhento que porventura estivesse ali à espreita no caminho. O pastor golpeava esses animais diretamente na cabeça. Assim, meus irmãos, muito mais, o Senhor Jesus Cristo, Ele usa a sua palavra na nossa vida para afastar e para esmagar tudo aquilo que nos ameaça, para afastar e esmagar todos os nossos inimigos. Jesus age assim, meus irmãos, porque aquilo que custa a você um preço altíssimo requer um cuidado diligente. Qualquer coisa que a você custe caro, você cuida bem. Você cuida com todo o desvelo, com todo o cuidado possível. Você cuida de algo com o máximo cuidado, principalmente quando aquilo custa a sua própria vida. Aquilo para você é o que de mais valioso há em todo o mundo. É por essa razão que Cristo, falando reverentemente, Cristo preferiu perder a própria vida em vez de perder o seu povo. É por isso que Ele cuida tão bem do seu povo. Porque o preço pelo seu povo foi a sua própria vida. Por isso, meus irmãos, é que é para o nosso consolo que Jesus Cristo, na corte celestial, ali à destra de seu Pai, e por amor ao seu próprio nome, pelos méritos do seu sangue e sobre o fundamento da sua eterna palavra, Ele usa o seu bordão para ferir os lobos, para espantá-los, para afugentar aquele que anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando algum frágil cordeirinho para devorar. Cristo espanta esses inimigos, Ele protege as suas ovelhas desses inimigos. Mesmo no céu, mesmo ali, à destra de seu Pai, o nosso bom pastor, Ele não descuida nem um só momento. Ele não se desarma nem por um só minuto. Jesus está sempre pronto para defender você. Ele está sempre pronto para defender as suas ovelhas. Ele diz isso. Ele faz essa promessa na sua palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 28. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Veja que palavra consoladora. Se você é uma ovelha de Cristo, você está nas mãos dele, você jamais perecerá, e ninguém, nem Satanás, nem nenhum inimigo, conseguirá arrebatar você das mãos do teu pastor, o Senhor Jesus Cristo. E veja que é justamente em João capítulo 10 que Jesus diz ser o bom pastor. Ele é o nosso bom pastor, Ele é o pastor do Salmo 23. É quando você compreende isso, meu amado irmão, que você também percebe que o vale sombrio da morte, que você ora atravessa, ele pode se tornar uma estação de grande alegria. Porque mesmo em meio ao vale da sombra da morte, mesmo em meio a essa pandemia, você está nas mãos não do acaso, não dos lobos, não dos inimigos, mas você está nas mãos do teu fiel pastor. E ele não vai permitir que ninguém separe você
do amor de Deus que está nele. Isso é motivo de alegria para nós, irmãos. Isso é motivo de grande conforto, isso é motivo de grande consolo para as nossas vidas. E algo que nós precisamos perceber enquanto igreja, irmãos, é que nós vivemos em uma época na qual inúmeros lobos vorazes tentam despedaçar o rebanho de Cristo. Nós nos deparamos a falsas doutrinas, nós nos deparamos a heresias, falsas filosofias que muitas vezes têm penetrado dentro da igreja. E é por meio do bordão do nosso pastor que esses lobos são expulsos e as ovelhas são protegidas. O apóstolo Paulo, ele deu esse alerta aos presbíteros da igreja de Éfeso quando se despediu deles, ali em Atos capítulo 20, verso 29. Abra lá a sua Bíblia e veja que Paulo disse o seguinte, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 29, está escrito assim: Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então, meus irmãos, é o bordão do nosso bom pastor que precisa enxotar esses lobos. É pela palavra que esses lobos devoradores devem ser afastados do rebanho da igreja. E interessantemente, meus irmãos, o bordão do nosso bom pastor também é uma fonte de consolo para nós quando ele é usado para nos disciplinar. O bordão de Cristo, ele nos consola não apenas quando nos protege dos nossos inimigos, mas também quando nos disciplina. Uma segunda dimensão na qual o bordão é utilizado pelo pastor a fim de promover o bem-estar do seu rebanho é a disciplina, é a correção das ovelhas. Ovelhas, meus irmãos, precisam ser defendidas de predadores, de lobos, de inimigos externos, mas ovelhas também precisam ser defendidas de si mesmas. Ovelhas também precisam ser protegidas da sua própria tolice. E o ensinamento aqui é que o Senhor, ele nos disciplina com o seu bordão, da mesma forma como os pastores de Israel disciplinavam e corrigiam as suas ovelhas. E tudo é muito simples aqui, meus irmãos. Ovelhas precisam de correção. Muitas vezes ovelhas também são animais teimosos. E são muitas as ocasiões nas quais as ovelhas teimam em enveredar por caminhos obscuros, por sendas tortuosas, por caminhos que podem levá-las à destruição. Nós também somos assim. Nós somos exatamente assim, meus irmãos. São muitas as ocasiões em que nós teimamos em seguir o caminho do nosso próprio coração, em fazer a nossa própria vontade. Quantas vezes nós deixamos o reto caminho da vontade do Senhor, revelada na sua palavra, e nós então enveredamos pelo caminho da nossa própria opinião, do nosso próprio achismo? Quantas são as vezes em que nós preferimos fazer as coisas do nosso jeito, de acordo com aquilo que nós temos na cabeça? E quando fazemos isso, nós saímos do caminho que foi traçado para nós pelo nosso bom pastor. Não dá para contar nos dedos, porque são muitas vezes. É nessas horas que o Senhor usa o seu bordão para nos disciplinar. É nessas horas que o nosso pastor nos protege de nós mesmos. O autor aos Hebreus diz isso no capítulo 12 e no verso 6. Ele afirma: porque o Senhor corrige a quem ama, e ele açoita a todo filho a quem recebe. É assim que o Senhor Jesus também se expressa falando à igreja de Laodiceia, uma igreja que pertencia a ele, mas que naquele momento precisava de disciplina. Apocalipse capítulo 3, verso 19, Jesus diz àquela igreja, ele diz a mim, ele diz a você também: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Deus vai corrigir, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo vai corrigir todo filho que ele ama, para seu benefício, para a sua santificação, para a sua correção e também para o seu crescimento na graça.
E de que maneira o nosso pastor ele nos disciplina? Eu gostaria aqui de apontar duas maneiras bem específicas através das quais nós somos disciplinados pelo Senhor Jesus Cristo. A primeira maneira é que o Senhor Jesus, o nosso pastor, ele nos disciplina biblicamente. Como assim? A disciplina do Senhor sempre é centrada na sua palavra. Ela sempre tem a sua palavra como fundamento. Nós somos disciplinados, irmãos, através de textos ou de instruções diretamente da Escritura. É o bordão da palavra que faz com que as ovelhas do Senhor se curvem no pó e na cinza. É a palavra de Deus que muitas vezes fere o coração e faz com que as ovelhas percebam a sua tolice e assim coloquem a sua boca no pó e na cinza. É pela palavra que elas são trazidas de volta aos caminhos santos. É dito, meus irmãos, que quando a mãe de um famoso evangelista chamado Dwight Moody lhe presenteou com uma Bíblia, na dedicatória, a mãe de Dwight Moody havia escrito as seguintes palavras: este livro manterá você afastado do pecado, ou o pecado manterá você afastado deste livro. Assim, meus irmãos, é a palavra de Deus que chega prontamente ao nosso coração, que nos socorre com uma rapidez surpreendente, que vai então nos corrigir, nos reprovar quando nós nos desviamos. Pense em quantas vezes você, em meio a um pecado, em meio a uma desobediência, a palavra de Deus vem até você e mostra para você o erro e faz com que você perceba a sua loucura e você então se quebranta e volta ao caminho certo. O salmista Davi diz no Salmo 19, verso 7, que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. A ideia aí ela converte a alma, ela faz a alma voltar, ela faz a alma abandonar o caminho da rebeldia e retornar ao caminho da submissão a Deus. É o Espírito Santo do Deus vivo, meus irmãos, que aplica a palavra viva ao nosso coração e que convence a nossa consciência daquilo que é certo. É dessa maneira que Cristo nos mantém sob controle. É dessa forma que Cristo nos mantém andando pelos caminhos da justiça. Então essa disciplina ela é bíblica, ela tem a palavra como seu fundamento. Mas ela também é uma disciplina amorosa. Essa disciplina, além de bíblica, ela é amorosa. Existem ocasiões, irmãos, eu acredito que você se identifica com isso tranquilamente. Mas existem ocasiões em que o nosso coração se acha endurecido de tal forma, nós estamos tão endurecidos, que nós não damos ouvidos às exortações, nós não damos ouvidos às advertências, às reprovações da palavra. São as ocasiões nas quais nós lemos as Escrituras, nós ouvimos o conselho ou a admoestação de algum irmão e ainda assim nós não ligamos, nós não cedemos, nós não nos importamos. Em vez disso, nós dizemos que é exagero, é radicalismo. Nós nos agarramos à nossa forma de pensar. Então, quando isso não adianta, quando isso não funciona, quando todos os meios de ação não físicos são exauridos, é quando tudo isso acontece que o fiel pastor, ele usa a correção física como o último recurso, batendo levemente na sua ovelha perdida com o cajado da ternura, ou se isso se mostrar insuficiente, ele usará o cajado de ferro. Acontece, meus irmãos, que em nenhum momento o nosso pastor ele vai nos disciplinar além daquilo que é necessário. Nós somos disciplinados naquilo que é justo. Nós somos disciplinados naquilo que é necessário. Pode ser que nesse processo algumas gotas de sangue caiam. Algumas gotas de sangue da ovelha venham a cair. Mas nós precisamos ter em mente que cada gota de sangue é motivada pelo amor do nosso pastor, que sente compaixão, que tem o seu coração compungido por ter de castigar a sua ovelha amada. Irmãos, Davi também compreendeu isso.
E foi por essa razão que Davi pôde dizer que o bordão da disciplina lhe trazia consolo. Pense um pouco a respeito disso, meu irmão. A disciplina exercida sobre nós é fonte de consolo, é fonte de conforto. A disciplina pela qual você passa, a disciplina pela qual você ora passa, ou a disciplina eclesiástica que você recebeu há algum tempo, ela é fonte de conforto. Ela não deve ser, ela não é uma fonte de desânimo, ela é uma fonte de conforto. O problema não está na disciplina do Senhor, o problema está em nós que reagimos mal à disciplina. E por que nós reagimos tão mal quando somos disciplinados pelo Senhor? Por que nós reagimos tão mal quando somos disciplinados por Cristo? É porque nós não damos ouvidos ao que a Bíblia nos diz. Não haveria necessidade de disciplina se nós dessemos ouvidos à Escritura. Não haveria necessidade de sermos disciplinados por Cristo se nós dessemos ouvidos à sua palavra. Meu irmão, aí onde você está, no seu lar, junto da tua família, busque aí na tua memória aquela situação específica, aquela ocasião em que você se encontrava em dificuldade. Você vai ver que em algum momento você desobedeceu a alguma ordenança do Senhor nas Sagradas Escrituras. Em algum momento, perceba, você deixou de aplicar o que a palavra diz à sua vida. Nós aprendemos então, meus irmãos, que o fato de o bom pastor disciplinar as suas ovelhas, o fato de o Senhor Jesus disciplinar os seus filhos, significa que, apesar de doloroso, é um excelente método para a nossa santificação. Isso é bom para o nosso crescimento na santidade. Isso significa que o maior interesse do nosso Pai Celestial não é tanto a nossa felicidade, mas é acima de tudo a nossa santidade. E no final das contas, meu irmão, você pode dizer que isso consola você. E que o que consola você é a mão do bom e fiel pastor que segura esse bordão. Esse bordão nas mãos de qualquer outra pessoa apenas nos machucaria. Mas esse bordão nas mãos do nosso pastor, o Senhor Jesus, ele nos conforta, ele nos cura. Em segundo lugar, nós também podemos aprender a respeito do consolo concedido pelo cajado do pastor. O cajado do pastor é fonte de proteção, mas ele também é fonte de consolo. Na verdade, meus irmãos, além do bordão, ali em Israel, o pastor ele costumava carregar outro instrumento de madeira chamado de cajado. Então o bordão era um pequeno taco usado para defesa, mas o pastor também possuía uma longa vara de madeira, uma vara longa e fina, e na ponta ela era recurvada, formando um gancho. O cajado, meus irmãos, ele é o instrumento por excelência do pastor. Não era apenas o pastor que usava o bordão. Muitas outras pessoas, muitos outros profissionais usavam o bordão como instrumento de defesa, mas apenas o pastor usa o cajado. Então o cajado é o instrumento por excelência de um pastor de ovelhas, tá? Apenas o ovelheiro possui o cajado. O cajado ele é planejado, ele é moldado, ele é adaptado para atender às necessidades das ovelhas. Essencialmente, o cajado ele é um símbolo da preocupação e da compaixão do pastor. O uso do cajado pelo pastor, irmãos, pode ser resumido em dois aspectos: direção e intimidade. O cajado transmite à ovelha uma mensagem consoladora, porque quando o rebanho não vê o cajado do seu pastor, ele se torna inquieto, ele se torna ansioso, ele fica tomado pelo medo. Esse cajado ele possui duas funções básicas. A primeira função do cajado é oferecer às ovelhas a direção correta. É mostrar para as ovelhas o caminho que elas devem seguir. Quando uma ovelha ou um cordeirinho sai da vereda, o pastor usa o cajado, colocando a sua extremidade encurvada em torno do pescoço da ovelha, e ele puxa a ovelha de volta para o caminho correto.
Então o pastor usa o cajado para guiar as ovelhas mansamente em direção a um novo caminho, para atravessar um portão ou ao longo de estradas difíceis, estradas que são perigosas. E mesmo quando a ovelha tenta sair do caminho, o cajado ele não é usado para bater na ovelha, mas ele encosta a ponta da longa vara no flanco do animal, ou como nós dizemos no Ceará, nos quartos do animal, e com uma leve pressão, o pastor guia a ovelha de volta para o caminho que ele deseja. Então é assim que o pastor mantém a sua ovelha no caminho certo. É assim que a ovelha é preservada pelo pastor no caminho certo. É assim que ela não se perde. Quando você pensa em ter um relacionamento com o Senhor e você o enxerga como teu pastor, você percebe que ele também oferece a você a direção a seguir. Ele também mostra para você o caminho que você deve trilhar. Da mesma forma como o pastor orienta diariamente as suas ovelhas por caminhos escolhidos com leves toques do seu cajado, assim também, meu irmão, Jesus dirige você através dos toques do seu cajado. Ele dirige você através da sua palavra. Ele dirige você através do seu espírito, através do conselho de pessoas piedosas, através da sua consciência devidamente alimentada pela palavra. Você pode pensar primeiramente na palavra de Deus, que é claro, ela é a maior e a principal fonte de direção para todo verdadeiro cristão. Se aquela orientação, aquele insight que veio ao teu coração, ou aquele toque da tua consciência, se o conselho de outras pessoas, de repente são contrários àquilo que está na palavra de Deus, então você tem de dar ouvidos à palavra de Deus. Você tem de dar ouvidos àquilo que está na palavra do Senhor. Porque tudo na vida, seja a tua razão, ou as tuas emoções, as tuas afeições, o senso comum, mesmo a ciência, tudo isso tem de estar ajustado à Escritura. Não é a Escritura que tem de se ajustar a essas coisas. Não é a Escritura que tem de se ajustar à ciência, que tem de se ajustar ao que as outras pessoas pensam. Não é a Escritura que tem de se ajustar ao que você pensa, mas é você, é a ciência, é o conselho da outra pessoa. Tudo isso que deve se ajustar àquilo que a palavra de Deus diz. É a Bíblia que é a vontade revelada de Deus ao homem caído. É a Bíblia que é o guia absoluto para todas as áreas da nossa vida. Um puritano chamado Ezekiel Hopkins, ele vai dizer o seguinte a respeito da palavra de Deus. Veja só. A Bíblia é a constituição do reino de Deus, que contém o corpo inteiro da lei celestial, as regras perfeitas para uma vida santa e as seguras promessas de uma vida gloriosa. Meus irmãos, tentar conhecer a vontade de Deus sem a Bíblia é tão impossível quanto conseguir utilizar uma máquina complexa sem ler o manual de instruções. Em segundo lugar, meus irmãos, as ovelhas de Cristo devem buscar a graça da assistência do Espírito Santo na interpretação da vontade revelada de Deus. Então não é a Bíblia apenas ou por si, mas é a Bíblia devidamente aplicada aplicada pelo Espírito Santo ao nosso coração que nos conduz. É assim que o rebanho do Senhor é conduzido. Abra a sua Bíblia e veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 10 ao verso 12. O apóstolo Paulo fala sobre a importância do Espírito que conhece a mente de Deus e ele nos conduzir. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso de número 10 ao verso de número 12, a palavra de Deus diz assim: Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
O Espírito Santo, meus irmãos, ele habita no meio do povo de Deus, ele habita no coração de cada ovelha de Cristo. Então é o Espírito que leva as ovelhas de Cristo a conhecer a verdade. O Espírito nos dá discernimento. O Espírito nos encoraja a perseguirmos os caminhos da justiça. Ele nos guia à salvação. Ele aplica a palavra com poder nos nossos corações. Nós também, meus irmãos, somos conduzidos quando oramos por sabedoria, quando buscamos o trono da graça do Senhor e suplicamos por sabedoria a respeito das decisões que devemos tomar. Então a oração por sabedoria, ela também é de grande utilidade a fim de entendermos a vontade de Deus e sermos guiados por Ele. Também somos conduzidos quando a nossa consciência, devidamente alimentada pela palavra, ela nos dá a direção. Quando você observa a palavra de Deus, você vê que com frequência a consciência ela vai ser mencionada. Em Atos, capítulo 24, verso 16, o apóstolo Paulo diz: por isso também me esforço por ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Descrevendo os incrédulos, em Romanos 2, verso 15, Paulo diz: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Consciência, meus irmãos, é um termo que significa conhecer com ou concordar com. A pergunta então é: com quem a consciência concorda? Com quem a consciência concorda? Ou juntamente a quem a consciência é conhecedora de algo? E a resposta a essas duas perguntas é a Deus, com Deus. A consciência, irmãos, é o dom de Deus ao homem para que o homem conheça juntamente com Deus, para que o homem concorde com Deus a respeito daquilo que é certo ou daquilo que é errado. A consciência é o conhecimento de uma lei sobrenatural, moral e santa que é inato a todas as pessoas. Todas as pessoas possuem uma consciência. A consciência é uma espécie de dispositivo que Deus colocou na alma do homem, que o acusa ou o defende, que diz o que é correto, que diz o que é errado, que mostra por onde ele deve andar, que diz os caminhos que ele deve evitar. Infelizmente, desde a queda, a consciência do homem ela se tornou corrompida. Então, sozinha, a consciência não é um guia confiável. Preste atenção nisso. Tá? Sozinha, a consciência, ela não é um guia confiável. Ela vai levar você para caminhos ruins. Normalmente é quando as pessoas dizem assim: a minha consciência está tranquila. A questão não é se a consciência está tranquila. A questão é se a consciência está devidamente informada pela palavra de Deus. Porque a consciência sozinha só vai levar você para o buraco. Ela vai levar você para a morte. Aquela frase que diz: deixe a sua consciência guiar você, essa frase ela é falsa. Não confie na sua consciência, se ela não estiver alimentada pela palavra de Deus. A tua noção do que é certo e do que é errado pode estar seriamente equivocada. Então, quando a consciência fala, e quando a fala da consciência é alimentada pela palavra, aí sim a consciência se torna de inestimável valor. Quando Deus a utiliza como cajado, a consciência condena todo erro e ela ordena tudo aquilo que é correto em pensamentos, em palavras, em ações. Ela restringe o pecado e ela promove o bem. E finalmente, Deus também se utiliza dos conselhos de pessoas piedosas a fim de que as suas ovelhas sejam guiadas em caminhos justos. Lembremos que conselhos, irmãos, só são verdadeiramente úteis quando esses conselhos estão fundamentados na palavra. Conselhos só são verdadeiramente úteis quando eles estão fundamentados naquilo que é correto. Hoje em dia, o que nós mais vemos são maus conselhos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 é um alerta importante, quando o apóstolo Paulo ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem bons costumes. Por outro lado, o autor de Provérbios, ele disse o seguinte a respeito dos bons conselhos no capítulo 25 e no verso 11:
como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, meus irmãos, cristãos maduros na fé, com frequência, podem ver um problema ou podem ver um dilema de maneira mais objetiva e mais sábia do que nós mesmos. Nós dizemos que aqueles que estão dentro do problema, às vezes não enxergam toda a complexidade da coisa. Muitas vezes estão emocionalmente envolvidos, estão cegos pelas suas próprias emoções, se encontram cegos pelo seu próprio coração. E aí aquele cristão maduro que está a observar, ele pode dar um bom conselho, ele pode dar uma orientação sábia. Salomão vai dizer ainda em Provérbios, capítulo 12, verso 15, que o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. E aqui cabe uma advertência. Nunca procure um amigo não convertido para aconselhamento em questões espirituais. Nunca procure um amigo incrédulo para se aconselhar a respeito de questões espirituais. Nunca procure um amigo incrédulo para se aconselhar, por exemplo, a respeito de continuar ou não com o teu casamento. Nunca procure. Então eu posso procurar qualquer crente? Também não. Procure cristãos maduros. Procure cristãos que se alimentam da palavra. Procure cristãos que se alimentam da Bíblia e que lutam por andar de acordo com a Bíblia. Tenha em mente também que nem todos os crentes têm condições de dar bons conselhos. Seja cuidadoso a respeito daqueles com quem você toma conselhos. Seja cuidadoso a respeito daqueles que são os teus conselheiros. Tenha também todo cuidado para dar um conselho que esteja de acordo com a palavra de Deus. Não aconselhe as pessoas de acordo com aquilo que você acha, de acordo com aquilo que você pensa. As pessoas, elas não precisam da tua opinião, elas precisam do assim diz o Senhor. E é assim, meus irmãos, que o Senhor nos conduz. É assim que o Senhor nos leva adiante. Quão diferente seria a nossa jornada se nós não tirássemos os olhos do cajado do nosso pastor. Quantos problemas nós evitaríamos se não desviássemos os nossos olhos do cajado de Cristo? Quantas lágrimas não seriam derramadas? Quanto sofrimento seria evitado? Quanta dor seria desnecessária? Meus irmãos, os nossos problemas, eles começam no momento em que nós tiramos os olhos do cajado do Senhor Jesus Cristo. Os nossos problemas começam quando nós deixamos de olhar para o cajado do Senhor e prestamos atenção apenas àquilo que está à nossa volta. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos console, que o Senhor nos abençoe. Aos irmãos da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil, fica aqui mais uma vez a minha saudade, a minha declaração de saudade de vocês. Que Deus os abençoe. Amém.